quais são os vetores que hoje influenciam a economia, principalmente dos países emergentes, mas também da Península Ibérica. Evidentemente que lá nós temos alguns aspectos específicos que vamos endereçar. Existem alguns drivers globais, né? Isto é, alguns fatores que são importantes para todos, começando da direita, a velocidade de consistência da recuperação dos Estados Unidos. Eu vou comentar cada um. O caminho para a recuperação da Europa, não é? O euro, por exemplo, representa 21% das reservas globais. Velocidade da saída de capitais do mercado emergente, particularmente depois do anúncio da mudança da política monetária americana. A gravidade do aperto nas condições bancárias dos países emergentes, principalmente a China, particularmente a China, né? Vamos endereçar sobre isso no minuto. O declínio do crescimento potencial dos países emergentes de uma maneira geral nos últimos anos e a persistência de mudança na matriz energética, particularmente na matriz energética norte-americana. Começando, portanto, na questão da velocidade e da consistência da recuperação americana, eu poderia dizer que não há dúvida de que a economia americana já entrou num processo de recuperação gradual. O secretário de Tesouro americano esteve ontem em São Paulo e, conversando a respeito, ele dizia que realmente a economia americana, dentro da visão do governo, deve estar crescendo aí num patamar cerca de 3%, etc., ao redor disso nos próximos anos, que não é algo de acordo com os períodos de grande expansão da economia americana, mas é um patamar bastante bom, eu diria, considerando-se os últimos anos e o aspecto de crise recente. Mas mais importante do que isso, é um patamar sustentável. Eles têm lá, como todos os países, uma questão de custo-benefício importante, entre, de um lado, a questão do uso do estímulo fiscal, até que quanto mais estímulo fiscal, quanto mais despesa governamental, mais impulso na economia, no curto prazo. Por outro lado, isso não é sustentável num prazo mais longo, na medida em que o aumento da dívida pública, como sabemos todos, nós brasileiros, espanhóis, portugueses, americanos, ingleses, etc., japoneses agora começam também a chegar lá, e chineses, nós sabemos que o aumento do endividamento sempre leva a um problema, seja no setor público, seja no setor privado, desde que excessivo. Até um certo nível é importante e fundamental ao crescimento. A partir de um certo momento, ele começa a ser negativo. A melhor analogia que eu vi para isso é uma analogia médica, que serve para muita coisa, né? Não só na área médica, mas na economia e em outras áreas da vida, que é, muitas vezes, em alguns momentos, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Né? Então, este é o segredo desta questão. Por outro lado, o impulso monetário americano, de fato, foi dado, foi muito forte. Possivelmente poderia ter sido dado antes, né? Nesse aspecto, o Brasil inovou em 2008, quando entrou com um processo de estímulo monetário de liquidez, não só no mercado doméstico de reais, mas no mercado de moedas externas, dólar particularmente, e também no mercado futuro, de uma forma muito agressiva, e o Brasil foi quando conseguiu sair muito rapidamente da crise de 2008. O FED, mais conservadoramente, demorou um pouco mais a entrar com uma política de expansão agressiva, mas finalmente entrou, e o fato é que os Estados Unidos hoje estão numa rota de crescimento, eu diria que sustentável. Dentro desse custo-benefício da questão fiscal, houve uma restrição fiscal importante o ano passado, que se temia, inclusive, o chamado abismo fiscal. Isso não ocorreu, na medida que a contração fiscal americana
por outro lado, aumentou a confiança do setor privado, e isso compensou, e, de fato, o país conseguiu entrar numa rota de crescimento sustentável. O caminho para a recuperação da Europa, eu acredito que está dado, não é? O ajuste feito nos países do sul da Europa certamente é impressionante. Temos aqui alguns representantes. Eu estive há 2 semanas em Madrid e fiquei impressionado visitando uma série de grandes empresas espanholas, algumas delas com presença importante no Brasil, e fiquei impressionado com a dimensão do ajuste espanhol. Então, realmente, de um lado, penoso, difícil, né, na medida em que houve uma deflação de preços nominais, né, e isso é sempre muito difícil de ser feito, e às vezes até, a priori, olhando, se era até difícil de acreditar que pudesse ser viável politicamente e socialmente, mas o fato de ser feito. O fato é que foi, né? O fato é que houve uma queda de custos nominais, o fato é que o país, a economia do país passou a ser mais competitiva, o mesmo pode-se dizer de Portugal e da Irlanda. Então, eu acho que é uma trajetória, de fato, ainda difícil, o desemprego muito elevado, principalmente nos jovens, como os espanhóis presentes sabem muito bem, melhor do que eu, mas o fato concreto é que eu acredito que a economia espanhola e portuguesa eles já atingiram um patamar de sustentação na medida em que aquele processo de inflações constantes em euros durante vários anos, superior à média do norte da Europa, que levou a uma perda de competitividade dos países, foram revertidas, e hoje eu acho que os países estão competitivos e a tendência agora é entrar num processo de crescimento gradual. A situação da França e da Itália é um pouco mais complexa, porque não tem esta clareza que nós temos entre o norte da Europa e o sul da Europa, onde o norte da Europa já tinha feito o ajuste, particularmente a Alemanha, e cumpriu o seu papel de âncora da estabilização europeia. O sul da Europa, a Espanha e Portugal, particularmente, fizeram um ajuste muito forte e já estão em processo de crescimento, e a Itália e a França, economias maiores, mas com um pouco mais de dificuldade de fazer essas reformas fundamentais. A França anunciou recentemente, mas ainda está num processo de implementação. Eu acredito, portanto, que a Europa também está num processo já de recuperação, evidentemente numa linha mais lenta do que os Estados Unidos. Velocidade de saída de capitais dos mercados emergentes. Isso aí aconteceu um risco grande que, na minha opinião, é resultado, não é, de um problema de comunicação do Banco Central Americano, do Federal Reserve. E isso gerou muita controvérsia desde o início. Se nós olharmos a questão da política monetária americana e do relaxamento quantitativo, chamado quantitative easing, e, posteriormente, agora, o chamado tapering. Então, se formos olhar um pouco, talvez valesse a pena passarmos aqui 2 minutos olhando um pouquinho com mais cuidado isso, porque isso impacta todos os países, particularmente os países emergentes. Quando os Estados Unidos teve dificuldade de, ao mesmo tempo em que estava enfrentando uma crise e uma recuperação de uma crise de crédito, e quando o governo teve que intervir fortemente, portanto, expandir o seu orçamento, nós começamos a ter dúvidas sobre verificar os mercados com dúvidas sobre a sustentação fiscal americana a longo prazo. O governo americano teve que fazer um ajuste fiscal, não houve um acordo entre republicanos e democratas. Isso foi feito, em última análise, através de um acordo no Congresso, que era para ser em último caso, mas acabou prevalecendo, que foi um acordo mais ou menos que não satisfazia a nenhum dos dois partidos, mas, de qualquer maneira, alcançava o objetivo final, que era uma redução do déficit público americano. Isso foi conseguido, e os Estados Unidos se viu numa situação de contração fiscal, e ainda a economia
lutando porque o setor privado ainda estava retraído em função do todo o processo de pagamento de dívidas e etc., que tinham sido contraídas no processo de expansão. Pois bem, o que aconteceu neste momento? O Federal Reserve, Banco Central Americano, resolveu injetar, em última análise, injetar recursos na economia. Tão simples quanto isso. Comprando título público, comprou outros títulos também. Em última análise, é uma expansão monetária clássica. Meu avô chamava isso de imprimir dinheiro, né? Aumentar a liquidez. Básica, uma questão muito simples. Neste momento, todos se preocuparam no mundo todo com o que se chamou de tsunami de moeda, tsunami de dólares, isto é, uma enxurrada, uma enchente de dólares no mundo todo. Muito bem. Isso, de fato, num primeiro momento, a liquidez em dólares aumentou muito, os países se adaptaram a isso, o problema é que todos se adaptaram com uma liquidez muito elevada. E no momento em que o Fed passou a anunciar a ideia de que ia diminuir esta injeção de liquidez, nós tivemos um tumulto muito forte nos mercados, na medida que todos os países tiveram que se readaptar a esse novo cenário. O interessante, que eu chamo do aspecto da comunicação, é o seguinte: o Fed, na realidade, não estava falando em pisar no breque, ele estava falando em começar a diminuir um pouco o pé no acelerador. Só isso, diminuir acelerado. Está acelerando, vai continuar, continua, aliás, mas vai diminuindo devagar até, quem sabe, aí um pouco mais no meio do ano, começo do segundo semestre, etc. Agora, o aperto monetário, isto é, a subida, deveríamos de traçar uma analogia com pisar um pouco no breque, fala-se 2015, 2016, né? Então, na realidade, é uma política bastante moderada do Fed. Mas, no primeiro momento, na primeira intervenção do Ben Bernanke, os mercados entenderam que seria um movimento muito forte, muito rápido, isso gerou muita controvérsia. Na minha visão, esse assunto já está relativamente superado, na medida em que o Ben Bernanke traçou na sua saída, juntamente com o Conselho de Governadores do Fed e a nova chairman, Janet Yellen, um processo já de saída gradual, definido, e com isso os mercados já absorveram. Eu acredito que nós teremos um processo sem grandes turbulências, né, daqui para frente, mas foi muito turbulento. O declínio do crescimento dos mercados, do potencial dos emergentes, mais a questão da gravidade do aperto das condições de empréstimo. Muito bem. A questão da gravidade do aperto das condições de empréstimo é um processo fundamentalmente chinês, né, onde a China, visando reagir à crise de 2008, ela entrou num processo de construção de imóveis e de infraestrutura muito forte e muito financiado por crédito, principalmente por crédito fora do sistema bancário. E isso levou a uma expansão muito grande, um pouco desorganizada, talvez, e agora as autoridades chinesas estão, digamos, puxando um pouco aí as rédeas, amarrando, puxando um pouco o freio de mão e fazendo o que tem que fazer, que é controlar essa expansão de crédito para equilibrar a economia e não ter na China a crise que houve nos Estados Unidos em 2007, 2008, que é crédito excessivo e falências generalizadas, etc. É um processo delicado, mas, aparentemente, as autoridades chinesas, o Banco Central chinês, por exemplo, está expressando uma relativa confiança de que eles vão conseguir controlar esse processo relativamente. Isso cai junto com outro processo na China, que é a mudança do patamar do modelo de crescimento. Quer dizer, a China tinha um modelo de crescimento extremamente voltado à exportação durante décadas, né? Era um processo muito simples. As pessoas ganhavam muito pouco, os operários ganhavam pouco, muito poucos benefícios sociais, as empresas exportando muito, tendo lucros elevados, investindo muito, e inclusive as empresas estatais. Para se ter uma ideia, a poupança total bruta da China era cerca de 51% do produto. Uma coisa brutal.
e o investimento 42. Apesar do investimento ser também brutal, ainda sobrava uma poupança aí de cerca de 9% do produto, que eram as reservas internacionais chinesas que foram sendo construídas. Então, era esse o processo de crescimento. No momento em que os mercados de exportação caíram, esse processo passou a ser limitado e a China teve que estar num processo de readaptação de criar mercado de consumo doméstico, aumentando salários, aumentando benefícios, vendendo mais internamente. Portanto, o investimento tende a cair um pouco, o consumo tende a subir um pouco, mas é um processo gradual e complexo de gerenciar. Agora, não há dúvida que mais sustentável, porque isto vai gerar uma economia um pouco mais saudável, mais forte, com um poder de consumo doméstico um pouco mais equilibrado com as exportações. E a persistência da mudança na matriz energética, isso eu acho que é positivo. No primeiro momento, dá uma vantagem competitiva grande aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saiu na frente na questão do gás de xisto, o shale gas, que começou a produzir energia muito barata e começou a tornar viável uma industrialização americana. Muito bem. Existem outras reservas grandes de gás de xisto no mundo. Existe na China, a maior do mundo. Na realidade, na Argentina tem bastante, no Brasil tem razoável, na Europa tem alguma coisa, quer dizer, existe aí um potencial grande do gás de xisto, conjuntamente com as outras fontes de energia alternativas, todas renováveis, seja energia eólica, seja a energia solar, seja a energia nuclear, que começa a voltar um pouco depois da questão do reator na China, no Japão, desculpe. E o fato é que este é um processo importante na economia mundial, muito agudizado pela questão do gás de xisto americano. Portanto, este é o que eu chamaria dos fatores globais. Se nós olharmos agora a questão do crescimento, como é que nós vamos? Vou passar mais rapidamente agora pelos diversos transparências, mais como base de informação. O crescimento deste ano é o menor, deste ano, no caso 2013, né, o ano passado, no caso, é o menor desde a crise de 2009. Né? Mas, esse ano 2014, em vermelho, já prevê-se um crescimento um pouco maior, e um pouco abaixo ainda da média de 10 anos anteriores aí, né? Mas já um patamar razoável, que é o mesmo de 2015 previsto, aí cerca de 4% ao ano. Essa desaceleração também afetou os emergentes mais ou menos na mesma escala, evidentemente dentro de um patamar superior, principalmente devido a essa média ser puxada muito pela China, de uma certa maneira pela Índia e alguns outros emergentes. Mas, de qualquer maneira, este é o padrão. Um dado importante é que nos mercados desenvolvidos, se nós olharmos mês a mês o crescimento em azul, o crescimento real, né, da economia, versus em vermelho o crescimento previsto para 2014 e em verde para 2015. Nós vamos ver que mês a mês, durante o correr desses últimos semestres, apesar de ter havido uma queda do crescimento nos desenvolvidos, as previsões para 2014 e 2015 se mantiveram, enquanto que nos mercados emergentes caíram. Isto é, então, na realidade, os mercados preveem hoje uma queda da tendência de crescimento médio dos emergentes nos próximos anos, por razões diversas aí, referentes a cada país. Né? O volume de comércio global tem crescido pouco, né, desde 2011, mas recentemente voltou a um crescimento dentro da média, para a média dos últimos anos, que é a linha em vermelho. A linha azul é o crescimento do comércio global, né, que houve uma queda aí durante a crise, voltou, subiu muito forte até 2010, caiu abaixo da média, mas está voltando para a média agora. Né? Um dado importante foi importante no caso para países como o Brasil, que é grande exportador de commodities, é a questão da importação chinesa. Houve uma queda muito forte recentemente, mas ela
foi retomada no segundo semestre de 2013. E a questão chinesa é aquilo que eu já mencionei, muito simples, era um país que importava muito, porque estava exportando muito, em seguida houve a crise, eles recuperaram-se rapidamente com investimentos muito fortes em infraestrutura, portanto, importando muito matéria-prima para este investimento em infraestrutura, mas, depois disso também, chegou ao seu limite e a China entrou neste processo de reajuste que eu mencionei, de mudar a sua política de ter um crescimento impulsionado, inicialmente por exportações, depois por investimento em infraestrutura e em mercado imobiliário, e agora por um mercado de consumo doméstico que começa a crescer gradualmente. A questão do declínio do fluxo de capitais para emergentes é aquilo que nós estamos vendo, quer dizer, o número aqui mostrando o gráfico de 2002, não é? Até 2014, qual é a evolução, e nós temos aí o fluxo de capitais para diversas regiões, né? Os mercados emergentes europeus, a América Latina, que nós estamos ali em vermelho, e o rosa, no caso, a China em cima. Então, nós vamos ver a evolução dos diversos países, das diversas regiões, melhor dizendo. Então, existe, sim, uma perspectiva de queda recente, mas não é, me parece, algo tão dramático como apareceu no primeiro momento, quando houve aquela turbulência nos mercados. É uma acomodação dentro desta nova realidade global hoje, mas existe ainda um fluxo bastante razoável. Dado importante, eu não vou entrar muito na discussão técnica desse gráfico, todos aqueles que tiverem interesse vai estar disponível no Espaço Democrático, mas eu gostaria apenas de mencionar que, de fato, o que existe, a conclusão dessa série analisada, é que existe uma correlação, isto é, o risco Brasil, isto é, as taxas de juros pagas pelo Brasil, andam muito juntas com, em patamar diferente, com a evolução das taxas dos títulos do Tesouro americano, os T-bills de 10 anos, e do Tesouro inglês, né? Aliás, a Inglaterra é um caso muito interessante, porque o meu amigo Mark Carney, que é o presidente hoje do governor do Bank of England, né, o presidente do Banco Central inglês, ele, às vezes, manifesta uma certa vontade de tentar quebrar, digamos, uma ação no sentido de tentar quebrar um pouco a correlação muito grande entre o título do Tesouro inglês e o título americano, na medida que são políticas monetárias que não são necessariamente iguais, mas, evidentemente, a força da economia americana é tal, e a integração com a economia inglesa é tal que, na realidade, eles caminham bastante juntos. Mas é muito interessante ver que os títulos brasileiros também, em patamares diferentes, caminham junto. Abaixo, nós temos a linha mais abaixo, é a linha do euro, que tem uma certa correlação também, apesar de um patamar diferente. É interessante notar que o Brasil é a linha em verde, como ela cai fortemente quando o Fed anuncia que, de fato, o tapering, isto é, a mudança da política monetária americana, não seria abrupta. Aqui é a questão dos termos de troca. O que é isso? É o preço das mercadorias exportadas pelo Brasil. Existe um debate interessante na economia brasileira, vou sumarizar isso para os nossos convidados, né, internacionais, particularmente da Península Ibérica e da Espanha, particularmente, né, que é o seguinte: se diz muito que o Brasil foi muito beneficiado durante o período 2003 e 2010, e o grande crescimento que o Brasil teve nesse período, exatamente pelos altos preços das commodities internacionais que beneficiaram a economia brasileira. Se nós olharmos a realidade, o que é isso, os termos de troca? É o preço médio das exportações brasileiras, né? Média ponderada, baseada nos volumes de exportação de cada produto versus o preço médio das importações.
E nós vamos ver que, na realidade, os termos de troca, isto é, o preço médio das exportações, eles vieram até um pouco abaixo da média histórica até 2006, quando o Brasil já estava crescendo fortemente há 3 anos. Né? E subiu um pouco a partir de 2006, mas aí 7%, 8%, não foi uma subida pronunciada que justificasse tanto crescimento e tanto vento de cauda, como se diz. Né? Na realidade, o preço das exportações brasileiras chegou ali a 2008, voltou a cair um pouco, né, para cerca de 5% acima da média histórica, e começou a crescer mesmo em 2009. Por quê? Porque foi exatamente o grande movimento de investimento de infraestrutura da China, que começou a importar commodities em quantidades muito importantes. Mas houve uma queda, sim, uma queda de 10%, que também não é dramática. Nós vamos ver que ainda, com esta queda, hoje nós temos um patamar não só superior à média histórica, mas muito importante mencionar, bastante superior à média que prevaleceu até 2008. Então, nós temos aí uma linha aí em que 2008, 2007, 2008, nós estávamos aí a uns 7% acima da média histórica, etc., e agora estamos acima de 20%. Então, o preço das commodities, e, portanto, os termos de troca brasileiros ainda estão um pouquinho mais fracos do que estiveram no pico dos últimos anos, mas ainda bastante forte, e principalmente bem mais forte do que naquele período grande de expansão da economia brasileira. O que eu quero dizer com isso, a mensagem fundamental, é que esse crescimento da economia brasileira, que se deu fortemente no período 2003-2010, ele se deu principalmente como resultado da estabilidade econômica que foi consolidada no Brasil neste período e consequência da grande evolução da classe média, que eu vou mencionar em seguida, e do mercado de consumo doméstico. O custo da mão de obra brasileira tem subido muito nos últimos anos, isso é um dado importante, que tem fatores positivos e negativos, é um fenômeno diferente do fenômeno que está acontecendo, por exemplo, na Espanha. Os ganhos nominais dos operários brasileiros dos trabalhadores brasileiros estão elevados, e a razão disso é muito simples: o desemprego no Brasil está muito baixo, está ao redor de 5%. De taxa de desemprego, que é os índices historicamente mais baixos da economia brasileira. Se nós, apenas como exemplo, um exemplo interessante, né, é a escassez de mão de obra, a dificuldade de empresas de achar mão de obra qualificada. É uma pesquisa mundial feita por uma empresa internacional de consultoria, e mostra que onde a menor dificuldade de se encontrar mão de obra é na Inglaterra, no Reino Unido, não só pela boa disponibilidade de mão de obra qualificada, mas também pela economia um pouco fraca. China, o global, etc., diversos países aí, Estados Unidos ali embaixo, né? E o Brasil, onde 71% das empresas reportam, de fato, dificuldade de achar mão de obra especializada, o que é o resultado da força da economia, do crescimento e do desemprego baixo, em última análise. Foi um crescimento muito rápido durante aí 7 anos, até 2010, depois uma certa queda na taxa de crescimento, mas com um desemprego muito baixo, o que fez com que esta situação se mantivesse. E eu vou falar no final qual é, então, o nosso próximo desafio no Brasil e qual é o caminho, né, a previsão. Nós temos aí algumas coisas, o custo da energia está relativamente elevado, em função da mesma coisa, um crescimento muito elevado durante vários anos e que não foi necessariamente, principalmente recentemente, acompanhado do necessário investimento em energia. Agora sim, está se trabalhando e se organizando, o país se organiza para investir mais fortemente nisso, né? A mesma coisa, a questão de logística,
Aqui é um índice desenvolvido pelo Banco Mundial de eficiência de logística. Nós vamos ver que o país mais eficiente é os Estados Unidos. Segundo o Canadá, Austrália, China, etc., o Brasil está ali ao lado do Chile e de outros países, digamos, não é tão ruim quanto até nós poderíamos achar no primeiro momento, né? Achar por causa da dificuldade de transporte, etc., principalmente de mercadoria agrícola no Brasil. É um pouco, de fato, abaixo da média, mas, de qualquer maneira, está abaixo da média e é um desafio importante e o Brasil está se mobilizando para investir fortemente em infraestrutura. É importante mencionar para os nossos convidados espanhóis, principalmente, e de outros países da América Latina, Uruguai, etc., e outros, é que nós temos no Brasil um modelo desenvolvido agora, onde o grande investimento de infraestrutura será fundamentalmente privado, através de concessões de estradas, de ferrovias e de portos, né? Na medida em que não há recursos públicos suficientes para se fazer o volume de aporte de investimento de infraestrutura que esse crescimento do Brasil e o tamanho do país demanda a esta altura. Mas o fato concreto é que os primeiros leilões bem-sucedidos já foram feitos, não só na área de rodovias, mas na área de aeroportos. Agora nós teremos desafios importantes, principalmente na área de portos. Bom, vamos falar de alguns pontos fortes do Brasil. Fornecedor de alimentos, eu usei soja como exemplo, mas pode-se usar outros. O Brasil, esse ano, pela primeira vez na história, supera os Estados Unidos como maior produtor mundial de soja. O Brasil começou a produzir soja nas últimas décadas, na expansão, principalmente no Centro-Oeste, muito embasada por avanços de tecnologia, mas o fato concreto é que o Brasil, cada vez mais, é um importante produtor de alimentos, caminhando para se tornar, talvez, o maior produtor de alimentos do mundo. É um grande mercado doméstico, isso é o outro ponto que eu queria mencionar, né? O Brasil é o número 8, hoje é o 8º maior mercado doméstico do mundo, logo em seguida a Alemanha, Reino Unido, França, né? Temos aí o Brasil, né? Em 8º, à frente da Rússia, da Itália, etc. O que acontece, portanto, isso é uma força da economia brasileira, que é uma força recente. O Brasil, apesar da população muito grande, tinha um mercado doméstico muito pequeno em função da grande concentração de renda. Essa expansão do mercado e a expansão da classe média é algo que aconteceu na última década, e eu vou mostrar isso. O crescimento da classe média. Em 2003, a classe média aqui, em vermelho, né? A classe de renda mais baixa em azul, e em verde a classe de renda mais alta. A classe média, em vermelho, eram cerca de 66, aproximadamente, arredondando, milhões de brasileiros em 2003. 66 milhões de pessoas na classe média. Para 2014, deveremos, a previsão, fechar esse ano com cerca de 118 milhões de brasileiros na classe média. É um número impressionante. Nós temos aqui, portanto, cerca de um pouco mais de 50 milhões de pessoas que entraram na classe média. Isso tem consequências sociais, tem consequências políticas e tem consequências econômicas. Passamos a ter um mercado doméstico maior, mais sólido, e, portanto, dando maior estabilidade macroeconômica ao país e transformando o país como um mercado-alvo de grandes empresas globais, né? Deixa de ser um mercado pequeno e marginal, passa a ser aquilo que as grandes empresas globais chamam de core business, na medida em que passa a ser componente de mercado importante para empresas de diversas ordens. Isto é resultado, na minha avaliação, já mostrei que não é resultado dos ventos favoráveis, das commodities, como eu leio no jornal todo dia, principalmente nesse período agora, mas é resultado principalmente da política de estabilização e da austeridade monetária e fiscal que foi implantada no Brasil, principalmente em 2003,
quando isto gerou a possibilidade do país começar a aumentar o investimento, pelo aumento da confiança e da estabilidade, da previsibilidade, o aumento do crédito e, em consequência, aumento do emprego. Né? Então, nós tínhamos um nível de desemprego elevado em 2003, chegamos a quase 14%. Isto, com a economia em expansão, tornou-se um ponto positivo, porque tinha mão de obra disponível. Portanto, esse o grande impulso de crescimento da economia brasileira. Isto é, aumento de investimento durante esse período, aumento de crédito e disponibilidade de mão de obra. Essa é a grande boa notícia. Onde é que está o problema, o desafio? Né? É que nós já esgotamos esse processo. Porque o desemprego já está num nível muito baixo, 5%, não é viável baixar mais, nós já, portanto, não há mais tanta mão de obra disponível, o crédito já atingiu um patamar bastante razoável, portanto, a expansão já não é mais tão rápida, e o nível de crescimento caiu um pouco, nós temos uma questão aí importante de confiança também, então, é um momento agora de investimento em produtividade, o que significa não só produtividade das empresas, educação e infraestrutura. A resposta mais rápida é a infraestrutura. É mais rápida do que a educação, por exemplo. A educação é importantíssima, longo prazo, médio, curto, médio e longo prazo. Desde a educação de curto prazo, treinamento de operários, até de longo prazo, de formação básica, mas demora um pouco mais a maturação. A infraestrutura é uma resposta mais rápida e o investimento nas empresas e nas organizações. Aqui, de novo, a questão do mercado de consumo. A classe média deverá continuar crescendo. Eu estou dando uns outros dados aí, quem tiver interesse, o material vai estar disponível. Não é? Aqui, alguns dados referentes a acesso a produtos para o grupo de renda no Brasil, né? Classe A, B, C, etc. Isso aí é meramente para aqueles que desejarem consultar um pouco mais, que tiver interesses mais específicos, mas mostra muito aí a possibilidade de crescimento e alguns detalhes interessantes, né? Educação universitária, por exemplo, ou mesmo secundária, uma coisa que é um processo brasileiro interessante, exatamente na medida em que não havia recursos públicos disponíveis, apesar que aumentou-se muito o investimento público em educação nos últimos anos, mas o fato é que a qualidade não acompanhou necessariamente, isso é o próximo desafio, mas a necessidade de investimento é maior ainda. Então, está havendo um aumento muito grande do investimento privado, o que é um processo, me parece, saudável e importante. E existe, inclusive, lançamento público de ações nas bolsas de universidades ou até de escolas secundárias, muito bem sucedidos, aliás. Isto é o mercado de capitais financiando o investimento em educação no Brasil. É um mercado funcionando na sua plenitude, no que tem de melhor. Bom, a mesma coisa aqui, o tipo de crescimento nas diversas classes de renda, não é? Durante esses últimos períodos, e o crescimento também no percentual total aqui. Né? O percentual total de famílias brasileiras com diversos itens. Um exemplo de turismo, mercado de cerveja é meramente interessante, ilustrativo, mas um mercado interessante que é o consumo de carne no Brasil. O consumo de carne no Brasil médio, ele se nós olharmos aqui frango, carne e porco, nós vamos ver que o mercado de consumo no Brasil, per capita, é quase igual ao dos Estados Unidos, o consumo de proteína, no caso, né? Proteína animal. Portanto, é um dado muito interessante, que é muito resultado exatamente desse aumento do padrão de renda dos últimos anos e o brasileiro que passou a consumir com muito maior velocidade proteína. Um outro dado positivo do Brasil é a questão de governança, né? Esse é um dado medido por uma instituição internacional, que é a questão de estabilização política e violência política, né? O Brasil está aí bem classificado, está no nível melhor aí do que muitos outros países emergentes, como mostra ali o gráfico. É um dado positivo da economia brasileira,
E um dado importante, chegando agora ao final, que mesmo na comparação com os BRICS, né, China, Brasil, Índia e Rússia, o Brasil ainda é considerado pelos investidores internacionais como bastante atraente, próximo da China, o que é um dado bastante interessante, mostrando o potencial. Não quer dizer necessariamente que está se fazendo esse investimento este ano, se fez o ano passado, foi um período, de fato, de uma certa cautela dos investidores por razões diversas em relação à questão do andamento da economia brasileira, mas, de qualquer maneira, mostra que o Brasil desfruta ainda de confiança a longo prazo na economia brasileira. Portanto, se nós vamos fazer agora as conclusões, em primeiro lugar, essa pressão cíclica que nós estamos vivendo, da saída da crise e principalmente, se nós olharmos no caso do Brasil agora, o esgotamento do ciclo da estabilização, do aumento do crédito e da diminuição do desemprego, agora nós entramos numa nova fase, que é a fase do investimento em produtividade. Infraestrutura, sim, mas produtividade, principalmente, e educação, parte da produtividade. Portanto, de um lado, é um desafio grande, mas, por outro lado, é muito positivo, porque isso nos dará condições, sim, de crescimento sustentável a longo prazo. O Brasil enfrenta os desafios cíclicos e estruturais. A boa notícia, como eu mencionei, é que a resolução dos problemas das questões estruturais vai dar melhores condições para enfrentar o problema cíclico, como, aliás, já aconteceu em 2008, quando o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise. Então, nós já mostramos que temos condições, sim, de ter condições estruturais boas. O Brasil é um país, como eu já mencionei, de oportunidades atrativas de investimento. Agora, as reformas designadas para melhorar a competitividade são essenciais, né, porque aumentam o potencial de crescimento e dão condições ao Brasil sair dessa chamada armadilha da renda média. O que é isso? Só para nós terminarmos e falarmos sobre um pouco isso e sobre o desafio do Brasil agora. Existe um número muito grande de países que cresceram muito rapidamente, saindo de uma situação de baixa renda para uma situação de renda média entre os diversos países do mundo, mas ali chegando estabilizaram-se ali. Então, sair da renda média e passar para países de alta renda é um desafio menos comumente vencido. A Coreia do Sul é um exemplo clássico disso, né? Mas, de qualquer maneira, a China tem ainda um caminho longo nesse aspecto e o Brasil exatamente está enfrentando esta situação. Eu acho que o caminho aí para o Brasil passa por aspectos macroeconômicos e aspectos microeconômicos. Vamos falar um pouquinho só para sumarizarmos tudo isso. Esse, digamos, é o cerne agora da mensagem sobre o Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil, a questão do equilíbrio fiscal, da responsabilidade fiscal, é mais importante do que para a maioria dos países. A história do Brasil mostra que uma estabilidade fiscal, um saldo, um superávit primário, sólido, crível, etc., ele dá uma confiança muito grande, dá maior disponibilidade, gera maior disponibilidade de recursos para o setor privado. Isso tem um efeito muito forte multiplicador de crescimento na economia brasileira. Devido ao nosso histórico também de hiperinflação, principalmente na década de 80, começo da década de 90, e diversos mecanismos de indexação que ainda remanesceram na economia brasileira, o período, principalmente na década passada, mostra que uma inflação rigidamente controlada no centro da meta é fundamental também para o maior crescimento do país a médio e longo prazo. E incentivos que sejam cada vez mais voltados, não necessariamente ao aumento de volume das indústrias, mas ao aumento de produtividade. E, certamente, regras cada vez mais compatíveis que permitam retornos adequados para o capital privado investir na infraestrutura, para que nós possamos, de fato, ter condições
de aumentar a nossa produtividade, neste caso, via uma queda do custo de transporte, do custo de energia e etc. Em resumo, este é um desafio importante que o Brasil enfrenta agora. Eu sou relativamente otimista frente à nossa capacidade de enfrentar esses desafios, na medida em que nós tivemos um desafio enorme, que foram as décadas de instabilidade que tivemos, né, e que nós enfrentamos com bastante sucesso na década passada, quando o Brasil estabilizou a sua economia e teve aquele benefício que eu gosto de chamar do bônus da estabilização, que agora já foi esgotado e temos agora que enfrentar este novo desafio. E, para isso, é importante, de fato, sinalizações muito claras e muito diretas, de novo, de responsabilidade fiscal, de saldos primários sólidos, de inflação, de fato, controlada, estável e na meta, convergindo o mais rápido possível para a meta, no caso do Brasil, e também incentivos ao aumento da produtividade das empresas e, de novo, finalizando mais uma vez a questão de regras compatíveis para permitir um investimento sólido e sustentável na infraestrutura. Em dito isso, eu gostaria de finalizar já que estamos aqui com companheiros espanhóis na sala e lideranças também de outros países latino-americanos, para dizer que, de fato, eu acho que, apesar da dificuldade, apesar da dureza, apesar de toda aquela situação, de uma certa maneira, triste de se ver o grande desemprego, principalmente entre a população jovem do país, mas eu acho que a Espanha, de fato, está fazendo um trabalho, de fato, impressionante de adaptação, de ganho de competitividade dentro de uma moeda única, sem poder depreciar a própria moeda, que eu acho que vai dar resultados a longo prazo e não há dúvida que é algo que todos deveremos dar suporte e aplaudir, porque é um trabalho muito duro, não é nada para celebrar, mas é algo para se cumprimentar, porque é um trabalho que está sendo feito na direção correta e é isso que tem que se fazer mesmo, porque no mundo moderno, no mundo globalizado, cada país tem que ganhar competitividade para, de fato, ter condições de crescer e de vencer no mundo global. Muito obrigado.